Feliz sábado! Feliz sábado! Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações. Amém! Felizes por estarmos na casa do nosso Deus. Amém! Vocês sabiam que no culto de hoje, nós estamos nos apresentando a Deus, que Deus está aí e nós estamos aqui, sabiam disso? Oh, glória! Nós preparamos um culto para Ele. Verdade! A gente tem que fazer tudo bem bonitinho. Estou muito feliz de estar vendo aqui a minha irmã Elisângela. Amém! Nossa diretora da Escola Sabatina de Vila Valqueire. Feliz também por estar vendo o nosso irmão Bruno, professor de inglês. Quem quiser saber aí inglês. Biologia. Ah, biologia? Inglês é o Rubens. Ah, mas você sabe inglês também, não sabe? More or less, né? Biologia. Adoro essa matéria. Adoro. Também é Luana, com essa voz maravilhosa. Verdade, amém! Olha, assim, é um elogio, né? Que eu vou fazer agora. Você está melhor do que antes. Amém! Viajei, fiquei arrepiado ali. E pensei que esse hino fosse maior. Já estou me preparando para a segunda parte. E ela falou amém. Eu falei, amém, vida. Feliz por ter vocês aqui. E a minha irmãzinha que eu não conheço. Ah, sua mãe? Parabéns pelo filho que colocaste no mundo, mulher. Qual é o seu nome? Seja muito bem-vindo, irmã Ângela. Toda vez que quiser vir aqui, será muito bem recebido. Amém! Quero fazer também alusão ao nosso irmão Fernando. Ele é de uma outra denominação. Oh, E o glória. Fernando, irmãos, guarde, o Fernando veio aqui da mesma forma que a irmã Luciene. Oh, A glória! irmã Luciene tinha, Bruno, queria saber sobre o sábado, porque onde ela congregava, ela perguntava e não tinha resposta, né? Enrolava, mas não respondia. E aí ela veio no domingo de manhã, quando não tem culto aqui, e nesse dia, o nosso irmão Alex, que está sempre caminhando nos domingos lá na Vila Militar, sentiu vontade de não ir caminhar depois de estar completamente arrumado, não é isso, irmão? E aí ele veio para cá também, porque ele vinha fazer alguma coisa na igreja. E quem ele encontrou aqui? A irmã Luciene. Agora eu pergunto, é coisa de Deus ou não? Sim! E ela se batizou e é adventista do sétimo dia. Amém! E da mesma forma, o irmão Fernando, ele tinha algumas dúvidas em relação ao sábado também, se eu não estou enganado. E no trabalho dele, ele conheceu alguém que era adventista. Oh, glória! E já estava tudo certo para hoje ele ir lá para São João, na igreja adventista, que ele queria. Ele sentia no coração o desejo de conhecer a igreja adventista. Mas ele sentiu o desejo no coração de vir aqui, que é pertinho da casa dele. Que bom! E eu vim com o meu carro passeando, vim para a igreja, e vi ele, falei, deve ser um irmão, mas eu não conheço ele, deve ser visitante. Tanto é que quando eu cheguei aqui, eu falei, feliz sábado para ele. Ele fez assim, mas ele entendeu muito bem. Entendo. E aí foi para a classe bíblica, e o assunto que foi levantado ali, a gente ia falar sobre a obra de salvação, mas como eu sei que ele é de uma outra denominação, eu perguntei, você gostaria de falar sobre esse assunto, que é o que diverge entre nós, sobre o sábado? Ele aceitou e era esse assunto que ele queria saber mesmo. Amém! Agora eu pergunto, é Deus ou não é? Com certeza! Deus é maravilhoso. Amém! Aqueles que estudam a palavra de Deus sabem o que eu vou dizer. Sai dela, povo meu. Verdade! Não é isso não? Com certeza! Feliz da vida, irmãos, porque nessa igreja aqui de Marechal Hermes, nós estudamos o grande conflito, Daniel, e futuramente vamos nos preparar para vir estudar também sobre o Apocalipse. Então, Fernando, se você quiser vir semana que vem, 3h30, aqui na igreja, vamos dar continuidade ao curso do livro de Daniel, que tem que ser estudado antes do livro do Apocalipse. Porque Daniel é o profeta do Antigo Testamento que fala sobre o fim, e João, na ilha de Patmos, falando sobre o Apocalipse, é o do Novo Testamento, e ambos se convergem. Amém. Tá bom? 3h30, ainda que você pegue no meio da lição, você vai começar a entender algumas coisas. Vamos orar? Querido Deus, nos abrir a sua palavra agora e não gostaríamos de fazer assim a tua autorização. Amém! Por isso, Deus querido, ao abri-la, abençoe-nos, porque o Senhor promete que aqueles que guardam o seu dia e abrem a sua palavra são abençoados. Amém! Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém! Irmãos, uma pergunta para a igreja. A morte de Cristo é um crime horrendo ou é um plano de Deus? Difícil de responder, né? Os dois. Vocês vão ver que é difícil porque a gente vai ler a passagem agora de Atos, capítulo 2.
Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Atos está lá no Novo Testamento, capítulo 2. Amém? Amém. Vamos ler o verso 22 e 23. Prestem bastante atenção. Posso ler? Pode. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Forte. Verdade. Forte. E só esse versículo tem muita coisa, esses dois versos têm muita coisa a nos dizer. Irmãos, a morte de Cristo foi uma tragédia humana ou um propósito divino? Um crime horrendo ou um plano de Deus? Cristo foi simplesmente assassinado ou ele voluntariamente se entregou? Ele foi uma vítima indefesa nas mãos dos iníquos, que quer dizer injustos, ou ele marchou para o Calvário como um rei caminha para a sua coroação? Nós veremos a resposta de todos esses questionamentos só nesses dois versos que nós lemos agora. Amém. A morte de Cristo foi um crime horrendo na história. Atos 2:23 responde essa pergunta. Sabe por quê? Preste atenção. Os dirigentes judaicos, com inveja de Cristo, acharam que ele desrespeitava e blasfemava contra Deus. Os romanos ouviram dizer que ele se proclamava rei e desafiava a autoridade de César. Então nós vemos aqui que judeus e romanos entraram em aliança maligna para matar Jesus. No tribunal judaico se apresentou Jesus acusando ele de blasfêmia. Blasfêmia é insulto à divindade. No tribunal romano, acusaram Jesus de sedição. Sedição é perturbação da ordem pública. Então eles se uniram. Tanto no tribunal judaico como no tribunal romano, seguiu-se um certo processo legal. Como? A vítima foi presa. A vítima foi acusada e examinada. Chamaram-se testemunhas. Então, o juiz deu o seu veredito e pronunciou a sentença. Legalmente, foi tudo seguido de forma correta. Os ritos são esses. Mas os evangelistas, aqueles que escreveram os evangelhos, quem são eles? Mateus, Marcos, Lucas, João. Os evangelistas divergem dessa opinião. E eles esclarecem: a vítima não era culpada das acusações. A vítima tinham sido apresentadas a elas testemunhas falsas. E que a sentença de morte horrenda foi um erro judicial. Nem sempre, irmãos, quando um tribunal segue todo o rito legal, significa que a justiça está sendo feita. Verdade. Nós acabamos de ver isso aqui agora. Jesus, assim, é condenado pelo representante da religião, Caifás, e pelo representante do Estado, Pilatos. Quem levou Jesus à morte?
Pilatos, por covardia, entregou Jesus para ser crucificado. Pilatos estava convicto da inocência de Jesus. Verdade. Ele declarou isso 3 vezes. Primeiro, não precisa abrir para a gente ler até porque a mensagem é um pouco longa. Primeiro, quando o Sinédrio lhe levou o caso, ele disse: não vejo neste homem crime algum. Lucas 23:4 fala sobre isso. Essa foi a primeira. A segunda, quando Jesus voltou, depois de ter sido examinado por Herodes, lembra que ele foi mandado para Herodes? Pilatos disse aos sacerdotes e ao povo: apresentai-me este homem como agitador do povo, mas, tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele de crimes que o acusais. A esta altura a multidão gritou: crucifica-o! Crucifica-o! E pela terceira vez, Pilatos respondeu pela terceira vez: que mal fez este homem? De nada achei contra ele para condená-lo à morte. Lucas 23:22 fala sobre isso. A sua convicção pessoal foi confirmada pela mulher dele, a mulher de Pilatos. Mateus 27:19 diz: não te envolvas com este homem. Por quê? Ela na noite anterior tinha tido o quê? Um sonho. Um sonho que muito a perturbou. Pilatos então tentou 4 vezes evasões, desculpas para soltar Jesus e pacificar os judeus. A primeira, ele transfere a responsabilidade da decisão ao ouvir que Jesus era da Galileia e enviam então para Herodes. Porém, Herodes devolve Jesus para Pilatos porque não encontrou erro nenhum nele. A segunda vez que Pilatos tenta encontrar um meio de livrar Jesus, ele tentou meias medidas. Quais? Depois de castigá-lo, soltá-lo-ei. Falou para o povo: olha, eu vou fazer o seguinte então, já que ele voltou em machado, pois é o seguinte, eu vou bater nele, e aí depois eu trago ele aqui e solto ele. Essa foi uma ação covarde, pois se Jesus era inocente, tinha que ser imediatamente o quê? Solto. E não primeiramente açoitado. Terceira, ele tentou fazer a coisa certa, que era soltar Jesus, pelo motivo errado, pela escolha da multidão. Então ele propôs anistiar um prisioneiro, esperando que a multidão escolhesse Jesus, mas o povo preferiu quem? Barrabás. Olha que situação o nosso Salvador se encontrava, irmãos. E a quarta, Pilatos tentou protestar sua inocência. Sabe o que ele fez? Pilatos ali tentou criar um muro, e esse muro não existe, porque o próprio Jesus diz: quem comigo não junta, Se espalha. não precisa estar contra Jesus, basta não estar a favor dele e você está contra. Por que Pilatos cedeu, entregando Jesus para ser crucificado? Ao clamor da multidão. O clamor da multidão prevaleceu. Crucificam, crucificam. A pedido da multidão, Pilatos decidiu atender a solicitação. Quer dizer, preste atenção, um homem que tinha todo o poder para livrar Jesus, está o que agora? Nas mãos do povo. O povo estava decidindo. E ele também cedeu à vontade da multidão, quando Jesus entregou a vontade deles, ele fez a vontade do povo.
A pressão da multidão, se soltas a este, não és amigo de quem? De César. O que ele está falando? Olha, se você soltar, como a gente está percebendo que você está querendo fazer, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai lá em César, que é o presidente, né? A gente vai lá em César e vai falar, olha, Pilatos, que toma conta lá da região, ele está indo de conta a você. Pilatos então tinha medo de quê? De perder o poder. A escolha entre a verdade e a ambição, entre a consciência e a conveniência. Essa foi a atitude de Pilatos. Os líderes judaicos e os sacerdotes, por inveja, acusaram Jesus. Foram os líderes, prestem atenção, irmãos, foram os líderes judaicos, os líderes judeus, que levaram Jesus para Pilatos julgar. Foram os sacerdotes que acusaram Jesus de reivindicações subversivas. O que é isso? De derrubar as leis vigentes. Eles estavam chamando Deus, Jesus Cristo, de sedição, a gente pode dizer, mas que estava indo de encontro à lei de quem? Dos romanos. Foram as autoridades judaicas que acusaram Jesus de ensinos blasfemos. Pedro diz que os judeus traíram e negaram a Jesus diante de Pilatos. Foi isso que aconteceu. Ele os acusou de matar o autor da vida. Era Pedro que estava falando esse verso que nós acabamos de ler, os 2 primeiros versos. Pilatos percebeu que os sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Isso está lá em Mateus 27, verso 18. Verdade. Ele diz isso. Isso porque Jesus ensinava com autoridade. Tinha autoridade para expulsar demônios e para curar enfermos e perdoar pecados. A morte de Cristo, então, foi um crime horrendo, porque as acusações contra eles eram falsas. Judas Iscariote traiu Jesus por ganância. Judas entregou Jesus aos sacerdotes, os sacerdotes entregaram Jesus a Pilatos, Pilatos entregou Jesus aos soldados e os soldados o pregaram na cruz. Judas traiu Jesus por dinheiro. Jesus afirmou sua culpa, dizendo para ele: ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Judas condenou-se a si mesmo, reconheceu o seu erro, o seu crime, devolveu o dinheiro e o que ele fez depois? Se enforcou. Se suicidou. Judas foi motivado pela ganância. O dinheiro ainda hoje tem corrompido Muita gente. alguns magistrados, que têm pervertido a justiça por subornos. Alguns políticos têm usado o poder para corromper. Alguns negociantes entram em transações desonestas. Alguns pastores comercializam o Evangelho. A morte de Cristo foi um crime horrendo, porque Judas o traiu e entregou os sacerdotes por ganância. Os sacerdotes o entregaram a Pilatos por inveja. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados por covardia e eles o crucificaram. Nós também, irmãos, matamos Jesus com os nossos pecados. Nós também somos culpados. Se estivéssemos no lugar deles, teríamos feito exatamente o que eles fizeram. Várias foram as vezes, e são as vezes, que nós fazemos isso. Pois sempre nós nos desviamos de Jesus Cristo. Estamos crucificando para nós o Filho de Deus e o expondo à ignominia, ou seja, a grande desonra. Às vezes nós desonramos a Deus através das nossas atitudes, das nossas palavras,
Verdade. das nossas ações, das nossas covardias. Às vezes, em certos momentos, a gente esconde que nós somos cristãos porque nós estamos em alguns lugares ouvindo certas coisas que não deveríamos, e para não sermos colocados como você é diferente, a gente cala a boca e simplesmente se acovarda. Eu estava lá quando crucificaram Jesus, não apenas como um espectador, mas como participante culpado, tramando, traindo, vociferando e entregando Jesus para ser crucificado. Eu não estava na cruz ao lado de Jesus, eu estava na cruz do centro, do meio. Foram os meus pecados que traspassaram Jesus na cruz. Ele foi moído pelas minhas e pelas nossas iniquidades. A pergunta que faço é: Jesus morreu só para os contemporâneos dele e para os que viveram no passado? Não. Não. Ele morreu também Por nós. os nossos pecados. Ele carregou na cruz. Antes de nós nascermos, reconhecermos quem nós somos, Ele já morreu pelos nossos pecados. Amém. A morte de Cristo foi um plano eterno do Pai. Jesus foi à cruz voluntariamente. Cristo não morreu simplesmente porque Judas o traiu, porque os sacerdotes o entregaram para Pilatos, e porque Pilatos sentenciou ele à morte, entregando-os ao soldado para que eles o pregassem. Jesus não morreu como mártir. Ele foi à cruz, espontaneamente e deliberadamente. Porque a sua cruz estava incrustada no coração de Deus. Não é isso? Deus já sabia de tudo o que ia acontecer. Agora imagina, né? Deus sabendo de tudo o que ia acontecer, com todo o poder que tem, permitiu. Jesus começou o seu ministério, irmãos, identificando-se como um pecador aonde? No batismo. Ele veio para morrer. Quando Pedro tentou desviar Jesus de ir em direção à cruz, o que Jesus disse para ele? Arreda-te, Satanás. Quando o diabo tentou no deserto, ele o venceu dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus predisse várias vezes a sua morte. Ele disse: o bom pastor dá a vida por suas Ovelhas. Ele também disse assim: eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim. Mas eu adoro. Pelo contrário, eu espontaneamente Adoro. adoro. Por que ele podia dizer isso e eu não posso dizer? Porque Jesus é a própria vida. Nós temos vida. Ele é a vida. Amém. Por isso ele disse: a minha vida Eu adoro. eu adoro. E olha que coisa preciosa, irmãos. Ele deu a sua vida por cada um de nós, que por vezes não merecemos. Sim. Mas ele não está nem aí para isso. Ele quer nos convencer de que o melhor caminho é Ele. Amém. Porque Ele é a única verdade e Ele é a vida. Irmãos, quem tem Cristo tem vida. Amém. Quem não tem só respira. Porque viver ao lado de Cristo, ainda que as intempéries venham sobre nós sabemos que estamos o quê? Protegidos por aquele que conhece a nossa natureza. E pasmem aqueles que não sabem, Jesus será ser humano para a eternidade. Ele nunca voltará ao plano anterior. Ele sempre será o nosso Jesus, o meu Jesus, para sempre. O Verbo se fez carne. Paulo disse: Cristo
me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isaías 53, 2 diz assim: Ele derramou a sua alma na morte. A morte de Cristo por nós foi a maior expressão de amor do Pai por nós. Quem entregou Jesus para morrer não foi Judas por causa do dinheiro, não foi Pilatos por temor, não foram os judeus por inveja, mas o Pai por amor. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 8,32: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós entregou. Amém. Oh, glória. Deus Pai estava morrendo com Cristo na cruz do Calvário. Verdade. E o Espírito Santo também. Quando ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? O Espírito de profecia diz que Deus, desculpa eu emocionar porque eu fico vendo a cena, Deus estava do lado dele, quem sabe dizendo: filho, eu estou aqui. Você não pode me ouvir porque o pecado que você está carregando, eu não posso chegar perto, senão eu destruo tudo, até você. Porque Jesus estava na sua condição humana. Todos os milagres que Jesus fez, todos eles, não foi feito por ele não podia usar a sua parte divina. Nós vimos isso na passagem que nós lemos, quando nós vimos aqui, olha, a Jesus Nazareno, o homem foi aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós. Então era Deus que fazia. E naquele momento, o todo-poderoso e grandioso e eterno e soberano Deus não podia livrar seu filho da cruz. Sabe por quê? Porque a Trindade nos ama. Amém. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Qual pai que perde um filho, a mãe, não sentirá a falta desse filho? Verdade. Imagina o Deus eterno vendo um filho que nada fez para passar por aquilo. Mas foi isso que eu acabei de dizer. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós entregou. Amém. Os dois lados da cruz, irmãos. No nível humano, Judas o entregou aos sacerdotes, os quais o entregaram a Pilatos, que o entregou aos soldados, os quais o crucificaram. No nível divino, o Pai entregou, e ele se entregou a si mesmo para morrer por nós, por amor. À medida que encaramos a cruz, podemos dizer a nós mesmos: eu o matei, meus pecados o enviaram à cruz, ele se entregou, seu amor por nós o levou à cruz. Pedro uniu as duas verdades que nós estudamos até aqui. A morte de Cristo foi simultaneamente plano de Deus e resultado da maldade dos homens. Por que Cristo morreu? Ele morreu por nós. Amém. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Este é o meu corpo oferecido por amor de vós. Um corpo santo, imaculado, perfeito. Os dois únicos homens, Fernando, que tiveram simetricamente o seu corpo perfeito no planeta Terra foi Adão e Jesus. Mais nenhum outro. Vejam meus cabelos. Isso é só um detalhe. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Foi moído pelas nossas iniquidades. Iniquidades, vejam, são pecados praticados até em pensamento, sem que obrigatoriamente eles se materializem. Se consumem. Isso são iniquidades. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu para nos reconciliar com Deus. Amém. Ali nós temos a cruz, nós temos
na vertical, Jesus ligando Deus, o ser humano, a Deus, e na horizontal, Jesus ligando os homens aos homens. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amém. Ele morreu para nos dar vida. Hoje eu estou vivo graças a Ele. Eu simplesmente poderia não existir, Alexandre. Eu poderia ser um daqueles que muitas mulheres fazem aborto e simplesmente não existir. Mas ele já me fez vitorioso, porque eu ganhei uma corrida. Todos nós ganhamos uma corrida. Verdade, Não é verdade? Todos nós ganhamos essa corrida. E uma vez que nós existimos, a gente não pode levar essa vida de forma leviana. Por isso nós estamos aqui, reconhecemos que somos pecadores, mas nós queremos o perdão de Cristo a cada dia. Amém. E reconhecer todo o esforço que Ele fez por nós. É um amor incompreensível. Pelos séculos sem fim, diz o Espírito de Profecia, nós nunca compreenderemos que amor é esse. Mas a cada vez que formos avançando no estudo desse amor, vamos amá-lo cada vez mais. Amém. Amá-lo e amá-lo e amá-lo e amá-lo. Cada vez mais. Cada vez mais. Ele levou as nossas enfermidades sobre ele, físicas, psicológicas e morais. Ele levou as nossas mágoas, dores, traumas, abandono, recalques. O seu castigo nos traz paz. Quem deveria estar lá éramos nós. Verdade. Mas o castigo que ele sofreu, o apanhar, eu não sei se vocês viram, eu não sei se você sabe, ô Fernando, mas Mel Gibson usou um livro da Igreja Adventista do Sétimo Dia que se chama O Desejado de Todas as Nações. A gente vai conseguir ele para você. Ali fala de só fala de Cristo, do início ao fim, desde a sua infância até o seu retorno. E ali, nos últimos momentos de Cristo, Mel Gibson usou esse livro para fazer o filme Paixão de Cristo. Se você ler o livro e ver o filme, você vai ver que realmente isso aconteceu. E assim, foi de todos os filmes falando sobre a vida de Jesus, foi o que mais se aproximou daquilo que o nosso Salvador sofreu. Quando ele foi chicoteado, eu não sei se os irmãos sabem, os chicotes tinham peso e era uma bola de chumbo que tinha tipo um anzol. Então, quando dava uma chicotada aqui, o chicote enrolava no corpo, eles puxavam e aí vinham rasgando o corpo do nosso Salvador. Ele urrava de dor, mas ele não retrocedeu. Amém. Mas eu não sei se vocês sabem, o lugar onde o nosso Salvador mais sofreu não foi na cruz, foi lá no Getsemane, quando ele ficou sem intercessão do Espírito Santo. O Espírito de Profecia diz que na terceira vez que ele retorna, ele vai ver os discípulos, eles estavam o quê? Dormindo. Nem nessas horas vocês ficam ali velando e orando por mim. Por favor, não durmam. E quando ele volta para a terceira vez, ele estava tão abatido, mas tão abatido, que ele volta segurando na grama e puxando o corpo, porque ele já não tinha mais força para caminhar. E Satanás lá parado, olhando para ele, dizendo: você vai morrer por esses que não estão nem aí para você? Vivem pecando. Na igreja são uns, fora da igreja são outros. Parece que nem são cristãos. Às vezes, quem sabe, participam de piadas, contam anedotas, estão muito envolvidos com política. Você vai morrer por causa deles? Você acha que você deve morrer por causa deles? Por que você não decide agora e volta para o teu céu e deixa esse povo aqui comigo? Porque eu sei como lidar com eles. Ele teve medo. Ele estava sem intercessão do Espírito Santo naquele momento. E aí ele chega ao desespero. E ele diz: Pai,
aparta de mim este cálice. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu tenho medo, não me permita passar por isso. Quem é que aqui sabe que vai morrer amanhã? Está muito tranquilo hoje. Como acontece nos Estados Unidos e alguns estados onde as pessoas são mortas, um dia antes ele pode comer o que quer, não sei, uma coisa assim. Na China tem que pagar a bala, a família tem que pagar a bala que a pessoa morre. E aí eu pergunto a vocês, quem é que vai ficar? Ele estava ali, ele estava vendo o que ia acontecer, ele veio com esse propósito. Mas aí, a força, o amor de Cristo era tão grande por nós, que ele então começa a pensar em você, Marcelo. Amém. Em você, Elisângela, Fernando, Bruno, Luana, em todos nós que estamos aqui. Nós temos uma chance de vivermos eternamente. Ele está dando essa chance agora, nesse exato momento. E para a eternidade, o único ser humano que vai carregar as marcas do pecado no seu corpo, quem é? Jesus. Na palma das mãos, na fronte e no lado direito. A morte de Cristo revela que o nosso pecado é extremamente horrível. Se não havia outro modo de Deus nos salvar, então o nosso pecado é algo terrível. Verdade. A morte de Cristo revela a maravilha do amor de Deus, além de toda a compreensão. Foi um plano eterno. Por quê? Porque nós seremos salvos para a eternidade. Sempre que ele olhava as profecias, sacrifícios, ele via a cruz, o Pai via a cruz. Ele não tinha outra forma de nos salvar, não existia outro meio. Tudo convergia para a cruz, tudo convergia para a morte de Jesus. O seu sofrimento, os seus açoites, a solidão, as lágrimas, o desprezo, o grito do seu filho na cruz. Como você responde a esse grande amor? Deus sacrificou o seu filho para salvar a todos, e dentre esses todos está eu, você, todos nós. Amém. Por que negar esse sacrifício? Por que negar esse Jesus? Pense nisso. Amém. Amém. Já acabou a lei também? O outro também. Teu
Amém. Ainda quando Jesus estava no Getsemane, terminando, já com seu rosto ensanguentado, porque as glândulas sudoríparas arrebentaram tamanho a sua pressão psicológica, ele olha para o céu e diz: aparta de mim esse cálice. Mas como eu disse, ele lembra de cada um de nós. Ele diz assim: Pai, que seja feita a sua vontade. Amém. E naquele momento, um facho de luz do céu. Agora imagine, irmãos, anjos velando o seu rosto, vendo o sofrimento do seu Criador, não podendo fazer nada. E olha que os anjos voam na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Eles chegariam em frações milésimos de milésimos de segundo, mas não podia. Nem o Pai. O céu estava expectante, vendo aquela cena. Todos em silêncio. E ele fala: que seja feita a tua vontade, acima da minha. Se eu tenho que morrer por cada um deles, eu vou morrer. Amém. E aí o facho de luz abre na direção dele. E o anjo que tomou o lugar de Lúcifer no céu vem na velocidade da luz e pega Cristo já caído no colo e de joelhos coloca ele e começa a falar para ele: o teu esforço foi aprovado, todo o céu está em alegria, alegre-se você também. Coisa que ele deveria ter ouvido dos servos que estavam dormindo, ele ouviu de um anjo. Amém. E por isso nós estamos aqui. Amém. E nós, um dia, poderíamos ver esse Jesus também face a face. Amém. Olhar ele no rosto, imagina, abraçar ele, beijar, sentir o corpo dele no nosso corpo, o corpo esse que foi dado por nós, poder, quem sabe, dar um beijo naquela barba bonita, né? Saber se o cabelo dele é grande e até lá o meu também vai estar. Que alegria! Eu não quero nem saber se eu vou ser o último da fila, eu vou ter a eternidade toda para abraçá-lo. Eu quero estar Eu lá. tenho certeza que todos nós estaremos lá nesse dia. Amém. Amém.
Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada momento. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor deixou o seu lar, deixou a sua mãe para sair e fazer o trabalho missionário que nós devemos fazer. Tinha dias que o Senhor não tinha lugar onde dormir, e reclinava sua cabeça na pedra, recebendo o orvalho como seu lençol. E ao amanhecer, o Senhor estava disposto a levar a salvação. Quantas almas o Senhor curou enquanto esteve aqui entre nós. A fome que o Senhor matou. Mas o Senhor não nos deixa. Eu tenho certeza que nesse momento o Senhor está cuidando de cada um de nós. Amém. Dando um propósito na vida de cada um de nós. Amém. E preparando o dia em que nós vamos estar juntos, numa alegria eterna, e te ver face a face, e te beijar e te abraçar. Amém. Esse é o nosso desejo, Jesus. Leva-nos para o céu. Leva-nos para estar contigo. Em teu nome nós rogamos hoje e sempre. Amém. Amém.